A sua consistência e falta de lucratividade pode estar nesses fatores que eu vou trazer aqui para você agora. E o primeiro deles é que você se perde com as perdas. E além disso, você é o maior inimigo de você mesmo, não é o mercado. Você é o maior inimigo de você mesmo ao estar operando. Enquanto você não entender e não aceitar e não se preparar para isso, você pode investir muita grana em capacitação, muita grana em operação e mesmo assim toda a grana investida, muito provavelmente vai pro ralo, vai pro bolso do mercado. Olha só, galera, eu quero trazer para você aqui pontos importantes sobre consistência, sobre análise, sobre mentalidade e sobre como a gente consegue, mediante a minha capacitação e o meu autocontrole embasado em um bom gerenciamento de risco e em uma prática saudável, ou seja, uma prática que me leve aonde eu quero ir, trazer resultados bons para mim, para a minha curva de capital. Primeiro ponto que eu quero trazer aqui para nós é separar análise, que é a busca por oportunidade, é o binóculo, eu estou buscando a oportunidade, imagine que eu estou caçando, imagine que você esteja caçando, você está usando o binóculo para olhar para a mata e achar ali o urso, aí depois que você encontrou o urso naquela posição que vale a pena o tiro, você vai pegar a sua estratégia, ou seja, a sua arma, o segundo elemento, e você tem habilidade em atirar com essa arma. Você sabe a distância, você sabe ali o impacto, você sabe o coice que essa arma dá e diante disso você vai esperar o momento do binóculo apontar o ponto certo do urso andando na mata para que você no momento exato, dê o tiro. Então só aqui já tem um erro. Muitas pessoas ficam analisando e operando com base na análise. A análise, ela é às vezes subjetiva, ou às vezes ela pode ser bem objetiva, mas ela nos induz à subjetividade muitas das vezes. Como o trade que eu fiz hoje e tomei 2 stops. Na verdade, os 2 trades que eu fiz hoje tomei stop. Então a análise é uma coisa, a estratégia, que é a arma, é outra coisa, e o momento exato em que une estratégia com arma, ou seja, análise com estratégia, binóculo com arma, o que acontece? O ponto de entrada. E depois disso vem o quê? Vem o seu comportamento e o gerenciamento de risco e a prática para você conseguir conciliar isso. Olha só como é que eu começo o meu dia avaliando o mercado. Primeira coisa, para onde o gráfico está indo? Visão geral. Tendência de baixa, dá até para traçar um canalzinho aqui, mas não tem problema. Principais estruturas gráficas, ó, temos essa aqui, uma congestão que ele estava esses dias, né? Começou ontem, tanto é que o dólar rompeu para cima. Temos aqui, temos outra principal aqui que segurou o mercado. E se o mercado continuar nesse rompimento um pouco esticado, ele vem cheirar aqui embaixo. Então, o que eu estou vendo? Eu estou vendo um mercado que saiu de uma congestão meio bagunçada, teve tentativa de pressão compradora nos últimos 2 dias e não conseguiu. E agora eu estou vendo um mercado baixista, tá bom? Então, moral da história, rompendo congestão, entrada de pressão vendedora e o mercado fechou abaixo dessa estrutura importante. Ou seja, amanhã pode ser que abra em gap e devolva e venha buscar aqui, ou já abra em gap de baixa e caia. Mas moral da história, rompeu congestão, mercado começou a andar. Então amanhã pode ser outro pregão direcional. Legal. Depois disso eu vou para o 60.
No 60, o que eu vou avaliar? Refinamento das estruturas gráficas. Olha só. Aqui tá legal. Ó, pode ajustar um pouquinho para cá, ó. Pouca coisa, não faz diferença, tá, pessoal? Aqui eu poderia colocar, ó, uma linha aqui, que é onde o mercado parou hoje. Aqui é outra importante, ó, não poderíamos deixar de marcar essa. Essa aqui também é muito importante, apesar que o mercado passou direto. Ele veio segurar, tentar segurar aqui, ó, nessa aqui embaixo. Então a gente coloca duas também. Por quê? Porque eu vou aproximando a minha visão de contexto às estruturas gráficas para tentar olhar com o binóculo como é que está o contexto e com a arma como é que eu faço para entrar. Legal? Depois eu me aproximo mais do gráfico que eu estou operando. No caso, eu opero mais 5 minutos ou gráfico de Renko entre 8 e 12 a 15R. Aí, galera, olha só. No 15 minutos, o mercado congestionado e, novamente, ontem tentou recuperar, hoje abriu e veio caindo. Legal? Olha só, essa linha aqui onde parou lá no que a gente viu em gráficos maiores. Tá? Tanto é que aqui foi um dos motivos da minha entrada. Aí, diante disso, eu já estou entendendo que o contexto, por exemplo, imagine que a gente tenha visto o mercado abrir hoje. O mercado abriu em baixa, com grande pressão vendedora e parou numa estrutura dessa importante. Olha só que legal. Vamos agora para o 5 para a gente justificar essa entrada. Ó, o mercado veio de baixa. Após a baixa, ele fez um rompimento e voltou. Na superação da máxima desse rompimento, eu fiz a minha entrada e o mercado voltou e me estopou. Ok? Porque aí eu levei o stop para cá. Me estopou. Depois ele fez, ó, um pequeno fundo. Ó, podemos colocar até aqui assim, mas o fundo geralmente ele é em uma estrutura horizontal. Então ele fez esse primeiro fundo. Quando fez esse segundo, deu aqui quase um arame. Depois aqui, eu achei que o mercado iria recuperar, então eu estava enviesado também, que já é um outro erro. Entrei aqui e o mercado veio e me estopou de novo. Então, 2 stops contra o fluxo, contra a direção principal que está movimentando o preço naquele momento. Agora reparem que legal. Olha só, o mercado em direção baixista tenta ganhar território comprador, para no fundo anterior, é venda. Só que eu já tinha chegado próximo ao meu limite. Meu limite é 5, 3,5. Falei, não vou operar mais. Não vou operar mais. Ainda mais que estava próximo ali meio-dia e pouco. Dificilmente eu faço operações à tarde. Então deu uma entrada aqui. O mercado pivotou. Outra entrada clara aqui. Ó, primeira na perda da mínima aqui. Segunda, aqui, ó, nesse engolfão. Alvo atingido, olha só. E a clássica, vou até desenhar novamente a entrada clássica nesse 1, 2, 3 aqui, ó. Ó, 1, 2, 3 aqui. Aqui foi a entrada do dia. Entrada do dia, mas eu já não estava operando. Moral da história, pessoal. Que setup é esse aqui? É um setup de rompimento falso. O mercado ele vem, no caso aqui, rompe, volta e fecha além do rompimento acima de uma estrutura. Esse é um ponto de entrada para mim. E aí, tanto é que ele veio, rompeu, voltou, fechou e gatilhou na superação da máxima. E não foi. Não foi. Ou seja, análise, meu binóculo
mais a minha estratégia, a minha arma, me gera um ponto de entrada. E aí, diante desse ponto de entrada, o que vai acontecer? Eu vou disparar. E quando eu disparar, esse disparo é o projétil, é o valor do meu stop conforme o meu capital. E mais, eu tenho que ter noção de que às vezes eu não vou acertar o urso. E mesmo assim eu vou gastar a bala, vou tomar stop. Só que amanhã tem mais caçada. Agora, às vezes aparece um único urso na floresta. Você tem uma ótima oportunidade como essa de fazer uma entrada de rompimento falso. E você gasta o seu stop. Depois não aparece mais entrada nenhuma. Você gasta toda a sua caixa de bala atirando para todo lado, para passarinho, para folha, para mosquito, para tudo que esteja lá no mato, tentando recuperar uma única bala. Você gasta a bala toda. Então não se perca com as perdas. Entenda que análise mais estratégia gera um ponto de entrada. E lembre-se, amanhã tem mais. E por que às vezes você não quer deixar barato, ou seja, assumir um stop? Porque você está olhando para a grana e para a grana que provavelmente você não pode perder ou te dói muito perder. Ao te doer perder, você quer fazer um remendo, quer fazer um curativo. E esse curativo é operar mais. E operar mais sem análise, sem estratégia, atirando para todo lado igual Rambo. Você já sabe o que dá, né? Você já viveu isso outras vezes. Beleza? Então, gente, muito importante o que a gente viu aqui. Muito importante, só a diferença, chega até a engasgar, só a diferença entre análise e operar análise, ou estratégia e operar estratégia, e juntar análise mais estratégia para você operar, é fundamental. Então, a partir de hoje, pegue a análise, associe a estratégia, junte as duas para você operar. E operar o quê? Opere o seu plano de trade no que você está vendo no gráfico. Ou seja, opere aquilo que você se planejou, se programou. Porque durante o momento em que estamos operando, muitas das vezes ficamos cegos, como no vídeo que a gente viu ontem. Então, tirar essa ceguidão, tirar esse sequestro emocional é muito importante. Então, trade o seu plano diante do mercado baseado naquilo que você se planejou para fazer. E se você está perdendo e reclamando das perdas, não reclame se você não se preparou para elas. E por fim, eu quero trazer aqui 3 pontos fundamentais e você avalie na sua escalada da consistência se você está em alguns desses 3 pontos. O primeiro desses pontos é: eu estou com minha análise e a minha estratégia apurada em dia. Esse é o primeiro e mais básico nível de consistência. Ou seja, eu tenho uma bicicleta e sei andar bem de bicicleta. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é formação do capital, gerenciamento de risco e aprender a perder. Porque eu tenho, às vezes, capital, eu faço um bom planejamento de risco, mas eu não sei perder. Então, primeiro ponto, análise. Segundo ponto, formação do capital, gerenciamento de risco e aprender a perder para não se perder com as perdas. E o terceiro ponto, você desenvolver prática, consistência técnica baseado no primeiro item e no segundo item, para fortalecer o seu condicionamento emocional, o seu comportamento na hora de operar. Agora, muitos colegas ficam focados só na parte 1 técnica e acham que vão ser consistentes com isso e não vão. Muitos ficam focados na parte 1 e 2, técnica e gerenciamento de risco, e não vão. Outros ignoram o emocional, o comportamental. E também não adianta ter a melhor técnica
o melhor gerenciamento, que você sabe que não funciona, você toma tinta a todo momento. E o terceiro nível é esse. Eu me concentrar em extrair o máximo de mim, o máximo do que eu aprendi, treinar meu plano para que eu consiga chegar lá. Ou seja, mergulhe da análise para o gerenciamento de risco e para o comportamental. E faça o seu comportamental, o seu platô, ser a base do seu gerenciamento e da sua análise para você fazer boas entradas e assim ir costurando sua curva de capital ascendente.